hoje nós vamos falar o que é a globalização e quais são os seus impactos. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre, claro, o que é a globalização, sobre história e principalmente sobre os impactos econômicos, sociais e culturais da globalização. Eu sou a Maiane do Quack, se você quer tudo escritinho, tudo que eu tô falando aqui, fontes e referências de tudo, tem lá no nosso site, eu vou deixar o link na descrição e você vai pra lá depois desse vídeo, beleza? Mas afinal, o que é a globalização? A globalização, ela justamente está a aproximação dos mercados mundiais. Sabe essa sensação de que o mundo inteiro tá todo meio junto e embolado aí, sabe? A gente vê bem isso durante as crises, principalmente. Além disso, ela também ajuda a criar essa espécie de mercado financeiro global. E o capitalismo é um excelente exemplo disso, já que grande parte dos países hoje são capitalistas e a gente vê que a influência de um país no outro, mesmo no que não é capitalista, vira sempre uma bola de neve para o mundo inteiro. Além disso, ela pode também ser definida como expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Mas de que forma ocorre a história? Como que começou essa tal dessa globalização? Ela começou há um pouquinho de tempo atrás, sabe? Lá nos séculos XV e XVI, com as grandes navegações. Exatamente uma dessas grandes navegações foi essa que descobriu o Brasil. E aí a gente já começa a entender, até com esse exemplo do Brasil, é bem bacana, para a gente começar a entender essa globalização. Por exemplo, quando ninguém tinha descoberto o Brasil, né? Claro que tinham aqui os índios, os nativos e tudo mais, mas a princípio o Brasil era um país isolado, ou seja, ele não tinha relação com os outros países. Era Brasil e o resto era o resto, e tanto faz porque a gente nem sabia do resto. Mas com as grandes navegações, vários outros países começaram a ser descobertos e integrados nesse contexto mundial, ou seja, nessa economia que toma conta do globo inteiro, e não somente economia, né, como a gente já falou também, parte cultural, enfim, várias outras influências entre países. Porém, a fase atual da globalização, que é essa fase de que, por exemplo, eu tô a uma tela de distância de outro país, e isso é muito realidade. Se você entrar no Twitter, por exemplo, você consegue falar com outra pessoa do outro mundo naquele exato instante. Isso não acontece só em redes sociais, acontece no mercado de trabalho e assim por diante. Essa fase da globalização, ela começou principalmente em 1970, na terceira revolução industrial. Foi justamente quando começou a acelerar essa questão das tecnologias, inovações científicas e tudo mais. Além disso, também é marcante dessa fase da globalização as questões do capitalismo, já citado, e também das multinacionais, que são essas empresas que extrapolam o limite do país delas, basicamente. A gente também vai falar um pouquinho mais sobre elas mais pra frente. O resultado de tudo isso é que, por exemplo, hoje eu posso morar no Brasil e trabalhar para o mundo inteiro. E esse é somente um pequeno exemplo. Além disso, a gente tem notícias em tempo real. Por exemplo, aconteceu alguma coisa lá na Rússia, mesmo a Rússia. Por exemplo, a Rússia é um país super fechado. Existem vários outros países super fechados que muitas vezes a gente nem sabe direito o que aconteceu. Mas sempre hoje em dia até tem alguém que vaza lá um dado. Ou seja, na prática, o mundo afeta o mundo. E o mais fácil da gente ver isso é o resultado de pandemias, de guerra. A guerra lá da Ucrânia impacta aqui no Brasil. E isso é bem óbvio pra gente. Mas afinal, quais são os impactos econômicos da globalização? Um dos grandes impactos econômicos é a criação dos chamados blocos econômicos. Esses blocos, eles têm justamente o objetivo de fortalecer a conexão entre países. Por exemplo, tem o Mercosul, tem a União Europeia, eles estabelecem relações, por exemplo, de mão de obra, de serviços, de trocas entre os países, muitas vezes imposto, trocas financeiras, acordos mundiais, e tudo isso dentro desses blocos ajuda a fortalecer os países que estão num bloco. Por exemplo, a União Europeia é um exemplo bem clássico, porque é a Europa, né? A gente nem fala o bloco econômico da União Europeia, é a Europa, todo mundo fala sempre a Europa. E assim, grande parte dos países que estão na Europa, não todos, fazem parte desse bloco econômico. E isso é bem bacana, porque tem a livre circulação, você pode ir de um país para outro, eles todos se apoiam, tem a guerra lá na Ucrânia, todo mundo ajuda junto. Então, esse tipo de relações entre esses países, que são esses chamados blocos econômicos. E outro impacto econômico é aquele que a gente já citou, já falei aqui várias vezes, o chamado capitalismo, que é esse modelo de acumulação de bens e dinheiro, e isso ajuda a influenciar todo mundo. Essa questão do capitalismo, por exemplo, o mundo é tão interligado que teve lá uma guerra não sei onde, aumentou o dólar, e o Brasil, que tem a moeda em reais, é afetado por isso, porque o dólar está alto. Então o mundo está tão interligado, até a questão de bolsa de valores, essas outras coisas, ações, tudo isso é muito marca desse capitalismo, essa marca dessa acumulação de bens de dinheiro. Além disso, tem também a questão do trabalho para o exterior, por exemplo. Quando a gente fala em impactos econômicos, as pessoas agora elas podem estar cada vez mais, principalmente depois da pandemia, essa questão do trabalho para o exterior está muito forte, principalmente nas áreas de tecnologias. Tanto que está acontecendo o chamado apagão de
profissionais na área de tecnologia e muitas vezes vêm empresas de outros países, contratam os profissionais brasileiros, pagam em dólar, é difícil para o mercado brasileiro competir e tudo isso ajuda a concentrar, presta atenção nisso, porque isso vai afetar outras coisas depois. Isso ajuda a concentrar mais renda nos países que já têm mais renda, porque eles estão contratando um profissional bom daqui, aqui está ficando sem profissional bom, por exemplo, e lá no outro país está ajudando a fortalecer ainda mais aquele outro país. Então esse é mais um impacto econômico. Mas além disso, existem também os impactos sociais. E quando eu falei sobre a questão de aumenta a riqueza naquele país, fica bem claro um dos impactos sociais, que é, por exemplo, o aumento das desigualdades. Justamente por isso, porque a hora que, sei lá, o Elon Musk fica mais rico, alguém talvez aqui no Brasil está ficando mais pobre, porque o dinheiro está todo interligado em uma cadeia entre os países, enfim, não dá para separar, por exemplo, lá é o dinheiro do país X, o dinheiro do país Y e do país Z, tanto faz. Não existe essa separação de fronteiras entre dinheiro, entre países. Ele circula muito livremente e isso ajuda a aumentar essas desigualdades sociais. Além disso, tem também aquela questão de as máquinas, cada vez mais desenvolvimento de máquinas, muitas pessoas vão perdendo o seu trabalho, porque as grandes empresas vão ganhando muito mais, multinacionais, espalhando tudo mais. Outro impacto social, esse é um impacto mais bacana, é a questão do aumento da circulação das pessoas, ou seja, se lá durante as grandes navegações, aliás, vamos falar até um pouquinho antes das grandes navegações, tem só os nativos aqui no Brasil, vamos para a Europa? Bom, gente, primeiro a galera não ia nem saber o que é Europa. Então não teria nem como pensar em ir para outro lugar, porque você nem imagina que aquele lugar existe. Depois das grandes navegações, dá para você ir de barco, assim, demorava um pouquinho, né? Nem tão pouquinho assim, levar um bom dia, fora os riscos e tudo mais. Hoje em dia é muito mais fácil de você circular entre os países, não somente pelos acordos que a gente já citou, por exemplo, blocos econômicos. Se você vai para a Europa, provavelmente você vai poder circular ali em vários países sem precisar ficar pegando visto em cada um dos países. Então isso tudo, sem falar, claro, de aviões e tecnologias e tudo mais, que você chega em algumas horas lá na Europa, tudo isso ajuda a aumentar a circulação de pessoas. E também nesse cenário de circulação de pessoas é importante a gente falar também sobre, por exemplo, a imigração. Não é à toa que tem vários países que às vezes o país não está muito bom, está em guerra, está numa situação precária e as pessoas começam a imigrar e ir para outros países e isso acaba até gerando problemas para esses outros países, enfim. Mas esse não é o ponto da discussão desse vídeo aqui. Mas é só importante a gente citar que também é um dos impactos sociais da globalização. Mas além dele tem também os impactos culturais e um dos impactos culturais bem bacana é a questão da difusão cultural. Como assim? Sabe aquela música da Anitta que tá todo mundo cantando? Ou sei lá, aquele novo hit de TikTok? Ou sei lá, tá todo mundo do nada cantando Michel Teló, tipo, momento aleatório do mundo, mas acontece no mundo e todo mundo em algum momento do mundo está cantando Ai Se Eu Te Pego, ou seja, é como se criasse uma espécie de cultura mundial. Muitas vezes está todo mundo ouvindo a mesma música, consumindo as mesmas marcas, assistindo o mesmo esporte, muito clássico isso, por exemplo, quando a gente fala de Copa do Mundo, de Olimpíadas. Além disso, outro impacto cultural é quando a gente fala das redes sociais, gente. As redes sociais, elas interligam o mundo inteiro e é assustador. Quando eu falei do novo hit do TikTok, é porque a hora que acontece alguma coisa no TikTok, por exemplo, tá o mundo inteiro consumindo aquela mesma coisa. Ou seja, essa ideia de cultura global fica ainda mais forte com as redes sociais. Muitas vezes tá todo mundo consumindo exatamente o mesmo conteúdo, no mesmo momento, sobre a mesma pessoa, o mesmo artista, enfim, a mesma marca. E tudo isso é muito grande. Quando a gente fala de marca, para a gente poder finalizar aqui o nosso vídeo, é importante a gente falar, por exemplo, da Coca-Cola. Esse efeito Coca-Cola, acho que ele deixa bem claro todos esses impactos da globalização. Por exemplo, a Coca-Cola é uma empresa de tamanho gigantaço, assim, influência mundial. Ela é vendida em mais de 200 países, sendo a bebida mais vendida em vários desses países. E ela sempre se posiciona para estar presente em momentos que fazem história. Tanto é que em todo mundo é muito difícil de, por exemplo, a gente imaginar, sei lá, um evento esportivo sem Coca-Cola. Ou, por exemplo, você consegue imaginar um Natal sem aquele ursinho polar da Coca-Cola, sem o Papai Noel da Coca-Cola? Você percebe a influência? E isso é só a influência de uma marca, gente. Quando a gente pensa em várias marcas, em várias pessoas, em vários países, em vários interesses, a gente percebe que os impactos da globalização, eles são gigantescos, enormes, e não tem nem como eu conseguir colocar tudo isso em um vídeo só, beleza? Mas se você quiser aprofundar um pouquinho mais, no nosso site tem repertório, tem citações verificadas,
tudo sempre com muito compromisso, com cuidado, com fontes verdadeiras, com tudo bonitinho. Pode ir lá no site sem medo, porque é tudo verificado, tá certo? E não esquece de seguir o nosso Instagram, o @quackredação. Obrigada, gente!